Olá, meus caros, como estamos? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mais rápido, não sei, vamos ver, falando sobre Oblivion, o mais antigo mesmo. Eu acredito que algumas coisas a gente vai ver aí no jogo do remaster, tá? Mas antes de tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, recados dados, vamos ao vídeo. Cara, Oblivion, eu joguei ele a primeira vez, acho que foi em 2009, 2010. Acredito que seja tenha sido essa data aí, tá? Qual que é o lance, gente? O gráfico dele é antigo mesmo. Não tem jeito. Isso aí não tem como a gente fugir. Só que esse jogo eu achei ele incrível porque o cenário dele é algo assim muito foda. O cenário, a lore dele, a interação dos personagens, por mais que seja meio travadona, eu acho que ele cria uma atmosfera incrível. Coisa que poucos jogos assim faziam na época, ou mesmo hoje fazem atualmente, entendeu? É devido a algumas práticas de produção de jogos, a gente vê que geralmente os desenvolvedores fazem do mesmo jeito, entendeu? E o Oblivion, cara, ele sempre dá uma surpreendida, entendeu? Quanto ao seu conteúdo, entendeu? Seja as construções da cidade, seja os personagens, os NPCs, principalmente os NPCs, gente. Parece que teve um cuidado para poder desenvolver cada NPC do cenário. Por mais que tenham sido poucos personagens, você consegue colocar, contar no dedo, a variação deles. Contar no dedo não. Você consegue ver a diversificação dos NPCs, entendeu? A gente tinha uma necessidade de criar cenários maiores, com mais personagens, com mais detalhes. E eu aqui, cara, pelo menos eu tenho a impressão de que o jogo, ele tem um trabalho de minúcia que certos jogos se a gente ficar pensando em fazer muita coisa, a gente acaba não desenvolvendo produtos de qualidade, entendeu? Mas se pensar na minúcia, de pensar para cada personagem, cada história que vai afetar no cenário, isso se torna mais assim, mais interessante. Entende? Eu acho que, assim, é um ponto de qualidade do Oblivion se comparado até mesmo Skyrim, entendeu? Eu gosto muito de Skyrim, já joguei muito, nossa, eu já fui muito viciado. Mas o Oblivion, cara, ele tem um trem, assim, que de tempo em tempo, quando você joga ele, quando você começa a jogar, dá gosto de jogar ele, entendeu? Dá gosto de jogar esse jogo. Seja pelas classes dos personagens, seja pela essa mecânica maluca que tem nos jogos, os NPCs malucos engraçados, entendeu? Que você vai olhar pra eles, você vai dar vontade de rir deles, assim. Dá vontade de você escutar a conversa fiada deles, assim. Como se fosse um vizinho contando uma prosa diversificada, né? Contando umas histórias assim de doidinho de bairro, que dá vontade de você parar, escutar e rir um bocado, entendeu? São coisas muito interessantes assim, e eu adoro demais, saca? Mas então o Oblivion tem esse lance, entendeu? Os NPCs têm um trabalho para cada personagem aí. NPCs assim, por mais que tem poucas conversas, tem uma lógica interessante dentro do cenário do jogo, tá? As armas, cara, as armas eu não me lembro, mas as armas são bem interessantes também. O Skyrim tinham armas da época muito fodas. Tipo, e muitas delas, assim, algumas não tinham que gastar com aquele charge lá de almas, né? E outras coisas mais. As pedras, né? As pedras das almas. Como, por exemplo, a espada de ébano você não gasta, a Meirin Dagon você não gasta. Eu não sei se a Meirin Dagon do jogo gasta, tá? Mas enfim. Cara, ok, armas. Eu tenho até que dar dar uma olhada com calma. Mas o cenário é uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente por causa das portas de Oblivion, né? As portas de Oblivion, eu acho muito os portais infernais, né?
Eu acho interessante porque você tem que meio que entrar lá, é igual, por exemplo, Cavate, que você precisa salvar os guardas que estão presos na cidade, né? Cidade não, dentro do castelo, você tem precisa salvar alguns guardas lá, entendeu? E enfrentar os Daedras lá até você tirar a orbe, né? A sigil, que dá potência pros portais aí, né? Enfim, pras torres. E as torres, cara, tanto as torres quanto os portais, me lembra muito a Torre de Sauron, né? Do Senhor dos Anéis. Tem aquele olho infernal em cima da torre. Lembra muito, cara. Muito, 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 muito mesmo. Mas enfim. E as quests. Cara, tem umas quests nesse jogo que eu falo assim que lembra muito histórias de terror, história de Lovecraft, né? Histórias assim que são perturbadoras, cara. O cenário, tem cenários dentro do Oblivion que são perturbadores. Até mesmo porque o gráfico é mais antigo, dá uma impressão de coisa assim meio cultural, assim, meio cavernosa, meio estranha, assim, sabe? Que te faz você ter um pouco de apreensão. Principalmente os espíritos, cara. Os espíritos do jogo, os fantasmas, as aparições. Se você dá uma reparada, é uma das coisas que meio que incomoda no jogo, assim. Dá um pouco de medo de te ver essas figuras fantasmagóricas, assim, dentro do jogo, né? E a gente tem que usar armas para poder enfrentar elas dentro do jogo, né? Arma de fogo, né? Porque são mortos-vivos, né? E também o Lich, cara. O Lich aqui, nó, é algo assim, digno de terror, sacou? E eu acho que ele consegue ser bem mais tenebroso do que o Skyrim. Por mais que aqueles feiticeiros do Skyrim lá são praticamente aquelas armaduras que ficam voando, né? Aqueles mortos, aquelas múmias que ficam voando. Eu não consigo sentir tanto medo se comparado às criaturas que tem nesse jogo. Os zumbis daqui, cara, é assim, é algo muito, muito escroto, cara. Muito assim, sabe, fora da curva. Tem umas formas aqui que a ideia era passar, assim, mesmo com o gráfico da época, era pra poder passar a questão de realidade, né? Porque se você reparar alguns personagens, tem uma coisa assim de verossimilhança assim com os nossos rostos, né? Com o biotipo das pessoas. Não é uma coisa bonita, mas tem uma coisa muito estranha mesmo que o pessoal já tinha comentado dos personagens, os NPCs de Oblivion, que tinha uma coisa de humano, o olhar, o jeito que os personagens conversam. Não sei se fizeram detecção de movimentos para poder fazer os personagens, tá? Mas é um pouco meio estranho. Agora, os monstros em si, cara, os mortos assim, costumam ser bem mais escrotos, cara. Inclusive, a Dark Mother, né? A mãe das trevas, né? Que é a patrona da Dark Brotherhood, né? Ela é, assim, de perturbar, cara. E no Skyrim não é por menos, não. Skyrim também, a Dark Brotherhood é algo assim. Caramba, é muito tenebroso. Sabe? É digno de vilão de histórias de Conan, sabe? Aqueles cultos assim, malignos mesmo, entendeu? Não deixa de ser, é um culto maligno, entendeu? É um culto que mostra como é que os cultistas são terríveis, assim, entendeu? Dá um pouco de medo, assim. Se você olhar fora do personagem, mesmo você jogando com um personagem, é algo que é pra dar medo mesmo, entendeu? A Dark Brotherhood sempre foi tenebrosa. Sempre, sempre foi tenebrosa, né? E aqui, cara, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que dá ideia aí parecida, próxima aí aos Templários, né? Pra quem gosta de Templário, né? Os guerreiros acho que os 9 divinos ou 8 divinos, eu não tenho certeza. E é uma quest, é uma DLC do jogo, é muito chique, cara. Você tem que ir em cada igreja assim pra poder
entender as maldições que estão em cada igreja, que alguém tá querendo corromper as igrejas, e você tem que salvar aí as pessoas que celebram lá, as igrejas lá, e aí você precisa entender qual que é a maldição que tá afetando cada clérigo da igreja lá. Então, assim, é muito chique, é muito, muito, muito foda. Então, assim, lembra muitas cidades medievais, cara. Lembra muitas cidades medievais, assim. Não sei se é a referência dessas cidades aí. Chorro, Chemidal, Legawin, né? Anvil. Essas cidades, cara, são muito interessantes, cara. Cada uma tem um traço diferente, assim, que você vai olhar pra elas e vai ficar meio que estudando, assim, as construções. É muito foda. As cidades de Skyrim, assim, eu gosto, cara. Whiterun é linda, né? Whiterun é linda. A cidade lá dos mineradores é incrível. Eu acho muito bonita. A cidade Solitude, né? Solitude e Windhelm são cidades muito bonitas, mas eu gosto mais de Oblivion, é muito mais medieval assim. Até a armadura dos guardas, cara, é muito chique. Lembra muito esses cavaleiros mesmo, as guardas dos cavaleiros assim de Purgos, né? Essas coisas todas assim, tá? Turma, por enquanto é isso. Eu tô fazendo uma breve análise assim, até porque eu ainda não peguei a versão remaster, tá? Eu vou precisar segurar um tempo, eu acho que depois que eu vou poder pegar a versão remaster aí. Vou pedir um pouco de paciência pra vocês aí, tá bom? Mas me diz aí se vocês já jogaram Oblivion, se vocês já curtiram, tá? Eu quero saber a experiência de vocês aí com o jogo. Se vocês já jogaram, comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem uma review também, pode pedir também, tá? Nós estamos aí, beleza? Enfim, agradeço a atenção de vocês. Uma ótima quinta aí, tudo de bom e até a próxima. Hello. Flying in the sky. Cliff racer fly so high. Fly. Greetings to you.